O Ernesto, ele acreditava que estava dando uma cartada de mestre. Ele foi atrás de seu padrinho, o Paixão, porque acreditava que, por ele ser rico, ele lhe ajudaria de alguma forma. E o Ernesto, ele começou a dizer para Paixão que ele havia mudado, que ele havia se transformado em um homem melhor. Bom, enfim, balela, né? Ele queria conquistar a confiança de Paixão e assim conseguir alguns trocados. Bom, as coisas melhoraram ainda mais quando o Ernesto descobriu que Paixão estava na pena ainda, estava nas últimas. Foi aí que Ernesto encontrou ali uma chance de ser o herdeiro de Paixão. Mas ele precisava fazer com que Paixão colocasse toda a sua fortuna é, no seu nome. Bom, para isso ele precisava provar que realmente mudou. Foi aí que ele chegou até a trabalhar. Vê se você consegue imaginar isso. Porém, o Paixão ele vai assinar o documento em que ele passa toda a sua fortuna para Ernesto. E aí ele morre e deixa um presente capaz de matar o Ernesto. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Presente esse que acabará de vez com o Ernesto. Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Feito isso, vamos continuar o vídeo. Bom, mesmo o Paixão acreditando que o Ernesto não tinha mudado, ele estava em dúvida. Por mais que Lúcio, o seu amigo, dizia para ele que é para ele pensar bem antes de ajudar o Ernesto, porque o Ernesto é um pilantra que não vale nada, mas o Paixão ainda queria ver o bom lado de Ernesto. Ele acreditava que era possível o Ernesto mudar, e ao mesmo tempo ele se culpava, porque o pai de Ernesto aplicou um golpe nele, desapareceu, o Ernesto foi parar no orfanato, e se ele tivesse cuidado de Ernesto, ele tem certeza que Ernesto não se tornaria esse vigarista que é hoje. Bom, o fato é que o Paixão está levando em consideração que existe muitas pessoas que é criado, nasce no orfanato e não se torna um crápula como o Celso é, não é? Parece que está no sangue, né? Está no DNA. O pai de Ernesto era um crápula e ele também é. Mas também temos que levar em consideração que às vezes acontece do pai e a mãe serem uns pais ruins e o filho ser um amor de pessoa, não é mesmo? É muito interessante esses casos, né? Às vezes a criação ela ajuda muito na criação do filho. Às vezes também não faz a menor diferença, né? O filho acaba sendo uma pessoa muito bondosa, sendo completamente o oposto de tudo que foi criado pelo pai e a mãe. Bom, há casos e casos. Eu particularmente não gosto de dizer que a pessoa nasce ruim, mas é difícil quando você vê pessoas bem ruins, fazendo coisas terríveis, e você se depara com a situação. Pô, que criação essa pessoa teve para essa pessoa fazer X coisa? Mas será que a pessoa nasceu assim? Há muito mistério que um dia, quem sabe, quando a gente morrer, a gente possa desvendar ou não, não é mesmo? Mas o fato é que Paixão ele acaba caindo na lábia de Celso, mesmo em dúvida, mesmo não acreditando que Celso realmente tenha mudado, mesmo acreditando que o Celso continua a mesma pessoa,
O Paixão resolve assinar a procuração que torna o Celso como seu herdeiro legítimo, já que ele não tem nenhum filho. Enfim, né? O dinheiro de Celso não vai. Melhor, o dinheiro de Paixão não vai para nenhuma doação. Vai tudo para Ernesto. Bom, e aí ele vai estar na casa de Margarida para assinar essa procuração. Quando chega lá, o Paixão começa a sentir uma forte dor no peito. Ele sente um ataque fulminante. Bom, um ataque fulminante muito forte. E aí o Ernesto fica preocupado, né? Porque ele estava lá com a procuração na mão, faltando muito pouco para assinar. Enfim, faltando minutos para assinar, prestes a assinar. E ele fica preocupado, leva o padrinho para o hospital urgentemente. E quando chega no hospital, não tem o que fazer. O Paixão acaba morrendo ali mesmo. Bom, o Ernesto acaba ficando sem a fortuna do seu padrinho, porque vai tudo para adoção, como ele já havia feito. E se isso não tivesse feito antes, né? Se ele não tivesse deixado sua fortuna para adoção, nesse caso aí o governo iria se apropriar, enfim, né? Mas pelo menos ele deixou para uma causa nobre, né? Pelo menos isso, né? Pelo menos no final dessa história o fim compensou. Mas é aí que, a essa altura, o Ernesto vai ter descoberto que a Sandra está viva. E aí ele vai ter que se aliar a Sandra no plano dela para tentar arrancar a fortuna de Candinho, né? E aí que ele vai se aliar a Sandra para acabar com Candinho. Ele vai mostrar sua verdadeira face, vai parar de trabalhar, enfim, o Patife vai voltar a ser quem era. E nessa aí, ele pode se dar muito mal, né? Ele pode acabar morrendo. Bom, eu queria comentar, né? Reiterando o que eu estava falando sobre o início, né? Às vezes acontece de a pessoa se tornar uma pessoa ruim por coisas que aconteceram na infância, né? Traumas, enfim. E aí a pessoa acaba nutrindo um ódio muito grande por causa desse trauma, a forma como a mãe morreu, enfim. E aí a pessoa se transforma numa pessoa ruim. Interessante esse lado também, obscuro, que é pouco contado também. Mas também tem um lado muito interessante, onde a pessoa tem pais e mães ruins e ainda assim se transforma numa pessoa boa. Existem casos e casos, né? Não dá para definir que a pessoa já nasceu assim e vai morrer assim. Não tem essa definição. Mas quando a gente vê tipo de pessoas como Ernesto na vida real, né? Pessoas ruins, enfim, pessoas sem escrúpulos nenhum, a gente fica tentando se perguntar que diacho que a mãe ou o pai foi capaz de fazer. Ou será que ele não tem culpa de nada? Bom, vai saber. Nasceu assim? Isso existe? Bom, gente, muitas perguntas. Bom, aqui já estamos fugindo da trama, né? Estamos falando de algo mais profundo. Mas o que vocês acham dessa situação? Uma pessoa nasce ruim, tem culpa do pai e da mãe? Você acredita que trauma pode transformar a vida de uma pessoa e deixar ela completamente ruim, uma pessoa assim? Bom, comente aí nos comentários aí. Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Tchau, tchau e até um próximo vídeo.